Galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui com um vídeo bastante diferente que eu estava ansioso para trazer aqui para vocês já tem um certo tempo. O que eu tenho aqui em mãos, como vocês podem ver, é um iPhone XR. Esse iPhone XR a gente comprou para o Mac Magazine tem 2 ou 3 anos, é um aparelho inclusive que a gente comprou de segunda mão para testes, para a gente fazer instalação de betas aqui, tanto de sistema quanto de aplicativos. Cheguei a gravar alguns vídeos usando esse iPhone XR, mas ele agora está um pouquinho de lado, sem muita utilidade. E a nossa ideia foi justamente dar uma última utilidade super bacana nesse vídeo especial aqui, que é em parceria com a Reassistência, respondendo como que é usar um iPhone XR em 2013. Lembrando que esse aparelho aqui foi lançado em 2008, na época ainda do iOS 12. Então é um aparelho que já tem aí quase 5 anos de vida. Ele ainda roda a última versão do sistema operacional da Apple, então temos aqui instalado o iOS 16.4.1, tal como também está instalado aqui no meu iPhone 14 Pro do ano passado, o aparelho de última geração. Isso daqui, embora pareça, a ideia disso daqui não é ser um comparativo direto entre o iPhone XR e o iPhone 14 Pro. Eu vou fazer isso na prática, claro, mas da forma mais neutra possível que eu puder aqui, analisando de fato o que eu acho que, obviamente, é melhor no iPhone 14 Pro. Ele deve ganhar em praticamente todos os aspectos em relação ao iPhone XR, mas eu quero fazer uma análise ponderada aqui, até porque quem está considerando comprar um iPhone XR hoje não está considerando também comprar um iPhone 14 Pro. Isso aqui custa uma fração do preço de um iPhone 14 Pro. Então, a ideia aqui, só para vocês entenderem, não é falar você deve comprar este ou aquele, e sim o que você tem neste daqui que ainda é razoavelmente bom, que ainda é aceitável, que não difere tanto assim de um modelo lançado 4 ou 5 anos depois. E ainda vale notar aqui que em 2018, quando o iPhone XR foi lançado, ele não era o modelo topo de linha. A gente tinha o iPhone XS e o iPhone XS Max. Então, é um gap ainda maior entre esses dois aparelhos aqui, mas vamos começar a nossa análise aqui. Antes de mais nada, fica um agradecimento à Reassistência, o famoso rei do iPhone lá da Santa Efigênia. Se você tiver qualquer problema com seu iPhone, que pode ser, é claro, um iPhone XR, você pode levar ele lá na Santa Efigênia, ou no Itaim, ou na Avenida Paulista, onde a Reassistência tem unidades hoje em São Paulo, que eles vão te dar todo o suporte necessário. Então vamos começar aqui analisando, é claro, a parte de hardware. Eu quero sentir aqui esse aparelho nas minhas mãos, comparando com o iPhone 14 Pro. Bom, logo de cara vocês estão vendo aqui que são aparelhos que têm tamanhos muito parecidos. São 6,1 polegadas nessas duas telas. Eu vou entrar em mais detalhes sobre as telas em si em breve, mas aqui você já tem uma primeira noção aqui. Claro que a gente está falando de um iPhone aqui que, embora já seja da geração mais moderna da Apple, com o Notch, né? Afinal, ainda temos em linha o iPhone SE de terceira geração, que tem um botão de início, que não tem Notch ainda, mas já dá para ver que é um aspecto um pouquinho mais antigo em relação a esse novo, mas a gente entra, como eu falei, em detalhes da tela mais tarde. O que eu logo percebo aqui é que esse iPhone com os cantinhos arredondados e um acabamento aqui em alumínio nas laterais, né? As laterais desse aparelho aqui, elas usam o mesmo material dos iPhones não Pro atuais, é um alumínio anodizado aqui na cor preta. Ele é muito confortável de usar. Me dá até uma certa saudade dessas laterais arredondadas, inclusive há rumores que os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max deste ano vão ter algo parecido com isso. Talvez não totalmente arredondado aqui de trás para frente, mas que ele comece flat e fique arredondado para a parte traseira, uma coisa que a gente vai ter que ver, é claro, quando eles saírem. Mas de resto, a gente está falando de um iPhone aqui com vidro na frente, com vidro atrás. O vidro dele, obviamente, não é tão resistente quanto o mais novo. A gente tem aqui o Ceramic Shield nesse iPhone aqui. A Apple tem anualmente trabalhado com a Corning, que é a fornecedora desses vidros dos iPhones, para tornar eles cada vez mais resistentes, embora ainda arranhe com uma certa facilidade, mas em queda realmente eles têm melhorado ano a ano. Mas tirando, é claro, a comparação aqui do acabamento, afinal aqui temos aço inoxidável e aqui alumínio, vocês veem que são aparelhos relativamente parecidos. Temos ainda o alternadorzinho ali de silencioso, temos os botões de volume, do outro lado tem apenas um botão aqui de liga e desliga, né, de power. Na parte traseira é que a coisa muda de figura e a gente vai dedicar, é claro, uma boa parte desse vídeo às câmeras. Eu não vou nem falar em detalhes agora, mas vocês podem ver que esse daqui só tem uma câmera e um flash, enquanto aqui a gente tem um sistema extremamente mais avançado. Na parte inferior também não tem nada muito diferente aqui, alto-falantes e microfones, bem como a porta Lightning, que ainda está presente aqui nesse modelo de última geração, por mais alguns poucos meses, afinal, tudo indica que os iPhones 15 vão migrar para o USB tipo C. Comecemos então com um teste de Face ID, os dois aparelhos estão aí, ó, vocês podem ver que não tem muita diferença não. Vou fazer mais uma vez aqui, tocar nas duas telas, jogar para cima, beleza.
O iPhone 14 Pro talvez seja um pouquinho mais rápido aqui na performance do Face ID, mas como a gente falou, a Apple nem considera, desde o iPhone 10, quando o Face ID foi lançado pela primeira vez, ela nunca nem falou de um Face ID de segunda geração. Não é que ele tem mais projeção de pontos, que ele ampliou muito o ângulo, nada disso. Tem uma coisa só aqui que eu vou citar, que é o suporte ao Face ID na horizontal, que veio na geração do ano passado, mas de resto aqui os aprimoramentos são muito mais na parte de software, na otimização do sistema, trabalhando junto ao chip desses iPhones, que é muito diferente, que tornam o Face ID ligeiramente mais rápido. Tá muito bacana aqui a performance do iPhone 14 Pro, mas de novo vocês podem ver aqui que eles performam relativamente igual. Como eu falei, aqui no iPhone 14 Pro, agora a gente pode colocar o iPhone na horizontal e o Face ID funciona da mesma forma, eu mantendo o meu rosto, é claro, perpendicular a ele. Ao passo que se eu fizer isso aqui no iPhone XR, ele não vai me identificar aqui, vocês podem ver, a menos que eu coloque o meu rosto também na mesma posição dele. Eu tenho que trazer ele aqui para a vertical e aí ele me reconhece. Outra coisa também, vale citar aqui ainda, estamos já, graças a Deus, num período pós-pandemia, que o iPhone 14 Pro tem e o iPhone XR não tem, é suporte ao desbloqueio com máscara. Então, se a gente entrar aqui na área de Face ID e código, vocês podem ver que a gente tem aqui no iPhone 14 Pro uma área de configuração do Face ID com máscara, que não existe aqui no iPhone XR. Mas de resto, nada muito drástico, então esse primeiro ponto eu já não considero uma desvantagem para o iPhone XR. Claro, eu gostei muito de poder desbloquear o iPhone na horizontal, especialmente quando eu tô, sei lá, almoçando e assistindo alguma coisa com o iPhone horizontal num suportezinho na mesa. Eu não tenho que ficar inclinando a minha cabeça ali para fazer ele desbloquear quando eu sair e a tela apagar, mas é um detalhezinho. Ainda é um sistema biométrico perfeitamente capaz aqui no iPhone XR. Segundo, vamos falar da tela, e aí sim a gente já tem uma diferença mais significativa aqui em vários aspectos. Aqui a gente tem uma tela LCD ainda, aqui a gente já tem OLED, que a Apple chama de Super Retina XDR. Essa tela aqui tem mais densidade de pixels, ou seja, ela tem uma nitidez maior, ela suporta a tela sempre ativa, ela tem a tecnologia ProMotion com taxa variável de 120 Hz, então nesse aspecto aqui é um salto realmente bem significativo. Claro que a tela do iPhone XR ainda é uma ótima tela. Você usando aqui no dia a dia, você não vai sentir assim, que tela porcaria, não é isso. Mas quando você sai de um iPhone 14 Pro e pega o iPhone XR, eu acho que é o que você sente mais essas diferenças do que se você nunca tiver usado um iPhone desse. A própria tecnologia ProMotion, por exemplo, é uma coisa que no dia a dia eu não sinto tanto aqui essa fluidez, mas quando eu pego aqui o iPhone XR e começo a rolar pela tela, a abrir aplicativos, eu sinto um pouquinho assim de como se estivesse faltando quadros na tela, sabe? Mas rapidamente, se você ficar 5 minutos usando ele, você começa a deixar de perceber isso, é uma coisa meio doida. E lá na parte de cima, é claro, temos ainda o famoso Notch aqui, que ainda é o Notch original aqui, de tamanho original, porque ele chegou a diminuir um pouquinho na geração 13, enquanto aqui no iPhone 14 Pro a gente tem já a famosa Dynamic Island, a ilha dinâmica aí, que eu vou deixar um vídeo aqui no canal também, que a gente fala tudo sobre ela. Os próprios diferenciais aqui da tecnologia OLED em relação ao LCD, que são visíveis também, é claro, não vou dizer que não são, mas é uma coisa que eu percebo muito mais, por exemplo, quando eu estou na cama, com o meu quarto todo escuro, assistindo alguma coisa no iPhone, e aí você nota que o preto é realmente preto, né, que não tem aquele backlight padrão de telas LCD, que você vê aquele preto ali retroiluminado. Isso faz mais diferença nesses ambientes do que no dia a dia. Mas tem uma coisa que eu não achava que fazia tanta diferença aqui, que nesses meus testes, nessa minha preparação para esse vídeo nos últimos dias, eu percebi com muita clareza e sem trocadilhos, que é a questão do brilho dessas telas. Essa tela LCD aqui do iPhone XR, ela chega a 625 nits de brilho, que naquela época que ela foi lançada era excelente, mas isso é uma coisa que evoluiu muito nesses últimos anos. Pra vocês terem uma ideia, a tela do iPhone 14 Pro já chega no uso normal a 1000 nits de brilho, já é uma diferença estupenda de 625 para 1000, só que se você reproduzir conteúdos em HDR aqui, ela vai a 1600 nits, e se você usar o iPhone sob o sol, né, na rua, ela pode chegar a 2000 nits. E isso foi uma coisa que eu notei na primeira saída aqui para capturar fotos com o iPhone XR. Eu tive dificuldade de ver a tela dele, especialmente que eu estava usando um óculos escuro polarizado também. É uma coisa estupenda a diferença entre elas. Eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, aumentando o brilho, afinal esses iPhones estão calibrados aqui para uma captação aqui com essas câmeras que estão me filmando neste momento, mas ó, aqui nesse momento eles estão os dois calibrados para como eu queria que eles estivessem no vídeo. Vou puxar aqui a central de controle de ambos. Vocês veem que o brilho dele está, inclusive, num nível muito parecido. Eu vou colocar agora aqui o do iPhone XR no máximo. Vai estourar na câmera, é claro. E o do iPhone 14 Pro aqui no máximo. E eu acho que vocês vão ter uma boa noção aí do que eu estou falando em relação ao brilho máximo desses aparelhos aqui. Lembrando que nessa situação aqui em específico, eles estão simplesmente trabalhando em 625 e em 1000 nits.
Aqui eu não estou reproduzindo nada em HDR e ele também, pelo sensor aqui de luminosidade ambiente, ele sabe que eu não estou fora de casa, então ele não chega a 2000 nits. Mas fora de casa a diferença é muito mais estupenda do que essa daqui, é bizarro. Mas de novo, no dia a dia, para uso dentro de casa, no escritório, a tela do iPhone XR é perfeitamente capaz e de ótima qualidade. Vamos falar agora um pouquinho de performance, afinal a gente tem aqui um chip A12 Bionic e aqui um chip A16 Bionic. Então são 4 gerações que separam esses chips, e a gente tem sim ganhos de performance legais aqui entre os aparelhos. Eu não vou fazer benchmark aqui, vou fazer alguns exemplos rápidos aqui, práticos de abrir alguns aplicativos para a gente ver se realmente faz uma diferença no dia a dia. Bom, tá tudo fechado aqui nos dois aparelhos, vamos começar a abrir o mais básico de todos, que é o ajustes, vamos lá. Vocês veem que carregou um pouquinho mais rápido aqui no iPhone 14 Pro, pegar aqui outro aplicativo para a gente abrir. Vamos ver o app de câmera, em quanto tempo que eles ficam prontos para tirar alguma foto. Olha, eu acho que o iPhone XR foi até um pouquinho mais rápido nesse caso aqui. Mais um aqui, App Store. Ó, já terminou aqui no iPhone 14 Pro, só agora aqui no iPhone XR. Mais um, abri aqui o telefone, 1, 2, 3 e... Ó, praticamente a mesma coisa. Enfim, testezinho muito simples e básico aqui, é proposital, não quero entrar aqui em tantos detalhes técnicos, em benchmarks e tudo mais, só queria provar para vocês que 4 anos depois o chip, embora seja superior, ele não é tão drástico assim. Você não vai fazer as coisas 2, 3, 4 vezes mais rápidas aqui, porque elas já são perfeitamente capazes nesse chip A12 aqui. E a gente também tem uma outra diferença aqui que eu quero mostrar, que é de RAM. Então, nesse iPhone aqui, com chip A16, a gente tem 6 GB de RAM, aqui metade, 3 GB de RAM. Será que isso faz diferença? Eu vou primeiro continuar abrindo aqui alguns aplicativos igualmente nos dois aparelhos e depois eu vou ver se, voltando a um dos primeiros que eu abri, se ele ainda está carregado na memória ou não. Então, maravilha, eu vou abrir aqui a multitarefas, vocês estão vendo que eles estão exatamente com o mesmo histórico aqui de apps abertos. E vamos voltar agora aqui para o ajustes, para a gente ver se ele vai recarregar nos dois aparelhos ou se já vai estar pronto para uso. Pronto para uso nos dois. Então, nesse caso aqui também, mais um teste super simples aqui, nada muito científico. Ele ainda manteve lá o primeiro aplicativo que a gente tinha aberto, que foi os ajustes, ainda estava na memória dos dois aparelhos. Só mais um teste de RAM, vamos abrir aqui umas 10 abas no Safari para a gente ver também como ele se comporta. Beleza, tá aí, estamos com algumas abas abertas aqui no Safari, a última que eu abri obviamente foi essa, a primeira foi a do Mac Magazine nos dois, eu vou tocar aqui para a gente ver como é que ele recarrega ou não, né? Se estiver em RAM, ele vai abrir direto, senão ele vai recarregar nos dois aparelhos. 1, 2, 3 e... Já dava pronto também. Nos dois aparelhos não houve recarga aqui da tela. Então, 8 abas abertas aqui no Safari também não é suficiente aqui para a gente chegar no limite dos 3 GB do iPhone XR, mais uma coisa que não faz tanta diferença assim no dia a dia. Falando em capacidade de armazenamento, temos aqui opções de 64, 128 e 256 no iPhone XR. Claro que você não vai encontrar todas elas no varejo por aí, aliás. Já começa a ficar um pouco difícil de achar um iPhone XR novinho no varejo, mas ainda é possível, mas essas eram as 3 capacidades disponíveis no lançamento dele. Aqui a gente já começa em 128, temos 256, 512 até 1 TB de armazenamento no iPhone 14 Pro. Mas vamos lá, senhoras e senhores, vamos falar aqui de uma das coisas principais de um iPhone hoje em dia, aliás, de qualquer smartphone, que são as câmeras, né? Afinal, para muita gente, hoje em dia, um smartphone é mais uma câmera que também é um telefone e roda outros apps do que o inverso, né? Então, vocês podem ver aqui que a diferença é brutal entre esses dois aparelhos. A gente aqui no iPhone XR tem apenas uma câmera principal grande angular de 12 megapixels com o flashzinho ali embaixo e o microfone. E aqui a gente tem um baita sistema de câmera super avançado no iPhone 14 Pro com grande angular, com teleobjetiva de 3 vezes, com ultra angular, com scanner LiDAR, com um flash mais avançado. Tem tudo aqui que a gente possa imaginar e querer de um smartphone de última geração em termos de fotos e vídeos. E é claro que eu saí por aí fazendo vários comparativos que eu vou trazer aqui e comentar com vocês em tempo real aqui pela tela do meu Mac agora. Vamos conferir. A gente começa aqui com uma foto de dia, é claro, super iluminada, capturada pela grande angular do iPhone 14 Pro. E aqui está a mesma foto capturada pela câmera grande angular do iPhone XR. Mais uma vez, iPhone 14 Pro e iPhone XR. E aqui a diferença, embora seja notável, eu vejo mais detalhes, eu vejo cores mais contrastadas aqui na foto do iPhone 14 Pro, mas esse é o cenário mais ideal para o iPhone XR se sair bem. A gente está usando a câmera principal dele e a gente tem luz de sobra. Então, o maior segredo para você capturar boas fotos e vídeos é você ter luz. Então, aqui nesse cenário eu não esperava uma diferença muito significativa entre eles. Mais uma vez aqui, iPhone 14 Pro
e iPhone XR. Mas como eu mostrei para vocês agora há pouco, uma das câmeras do iPhone 14 Pro é uma ultra angular, que tem um zoom de chamado 0,5x. É como se você do mesmo lugar você ampliasse o seu campo de visão em, digamos, 50%. Isso é uma coisa que simplesmente não dá para simular com a câmera grande angular do iPhone XR. Então não tem comparativo aqui. Essa foto aí, de novo, é a grande angular do iPhone 14 Pro. E aqui, sem me mexer em nenhum momento, eu só troquei aqui para a ultra angular. Eu consegui essa imagem super diferente aqui do mesmo lugar, de novo, sem dar um passo para frente ou para trás. Eu tenho uma foto muito mais aberta aqui, que nesse cenário aqui nos dá uma visão diferente, mas se eu estivesse tirando uma foto aqui agora com a grande angular, eu basicamente ia conseguir ver a minha câmera aqui na frente, que está bem próxima de mim, ao passo que se eu usasse a ultra angular, eu ia conseguir ver a luz, a outra câmera aqui de cima, o computador. Ela nos dá um campo de visão muito maior, é uma câmera muito divertida, que eu acho que faria muita falta se eu estivesse migrando de um iPhone 14 Pro para o XR. Quando a gente fala de tela objetiva, a coisa já muda um pouquinho de figura. Mais uma vez estamos vendo aqui a grande angular do iPhone 14 Pro, e essa daqui é a tela objetiva de 3 vezes do iPhone 14 Pro. Então, é uma outra lente que está presente nele com um zoom de 3 vezes, ou seja, eu não estou usando nenhum crop digital aqui. É uma lente pura que está me dando uma distância focal que simula um zoom de 3 vezes. Então, a gente tem uma foto aqui extremamente detalhada, mais uma vez voltando aqui para o original. E essa daqui é a tela objetiva e, de novo, eu não me mexi aqui. Eu tirei a foto exatamente do mesmo local, simplesmente alternando da grande angular para a tela objetiva de 3 vezes e só reposicionei o sujeito da imagem para ele ficar mais centralizado. Aqui a gente tem, de novo, a grande angular do iPhone XR e aqui eu tenho uma simulação de uma tela objetiva de 3 vezes no iPhone XR. Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi usar a mesma câmera, afinal ele só tem uma, e dei um pinch, né, um zoom digital ali na imagem, que é basicamente a mesma coisa de eu ter tirado a mesma foto com a grande angular e depois ido no Photoshop e recortado esse pedaço aqui que simula um zoom de 3 vezes. Então a gente tem bem menos detalhes aqui nessa imagem, ela está um pouco pixelada, as nuvens estão horríveis. Observem aqui, especialmente as nuvens, olha como que a gente vê aqui uns blocos de pixels. Aqui eu vou agora alternar para a tela objetiva do iPhone 14 Pro e é uma imagem normal, linda. Olha só. Observem aqui nas plantas também, mais uma vez, iPhone 14 Pro e iPhone XR. Aqui a gente perdeu muita nitidez na imagem. Então, de novo, essa daqui é uma distância focal que você pode simular, afinal você está dando um zoom para frente em vez de para trás. Com a ultra angular você não consegue fazer isso, mas não tem nem comparação que o resultado que você tem com uma lente nativa teleobjetiva em relação a esse zoom digital aqui do iPhone XR. Próximo exemplo é curioso e um pouco mais específico. Já tem alguns anos que a Apple oferece nos iPhones profissionais o formato Apple Pro RAW. A gente tem um vídeo aqui sobre isso, que é a possibilidade de você tirar fotos em RAW, né, em formato cru, para você conseguir manipular elas e reter todos os detalhes da imagem original. No iPhone 14 Pro, o formato Apple Pro RAW tira fotos em 48 megapixels, que é a resolução do sensor da grande angular aqui do iPhone 14 Pro. Então o que eu fiz aqui, ó, foi tirar uma foto também muito similar à primeira que a gente comparou aqui. É uma foto tirada com a grande angular do iPhone 14 Pro com muita luz, que não vai ter tanta diferença aqui em relação à foto da câmera grande angular aqui do iPhone XR. Mais uma vez aqui, iPhone 14 Pro aqui com a grande angular normal e iPhone XR aqui com a grande angular convencional aqui, ambas tiradas em modo convencional a 12 megapixels. Então o que eu vou fazer agora é dar um zoom aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes aqui. Vocês estão vendo esse poste aqui de um shopping, mostrando as várias lojas que tem aqui no shopping. Então essa daqui é a imagem do iPhone XR. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na foto do iPhone 14 Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só colocar aqui mais ou menos na mesma posição. Estamos vendo aí a foto do iPhone 14 Pro e aqui embaixo temos a do iPhone XR. Vocês estão vendo que não tem tanta diferença assim. Os dois textos estão bem pixelados, afinal a gente está estourando bem a foto aqui, mas eles estão relativamente similares aqui em termos de resolução, afinal ambas foram capturadas a 12 megapixels. Essa primeira foto aqui, embora seja muito parecida com as outras duas, na verdade ela está com uma pequena diferença de cores aqui pelo formato RAW, ela tem 48 megapixels. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesma coisa aqui, vou posicionar aqui no meio. E olha a nitidez que a gente tem nos textos aqui dessa área da imagem. Mais uma vez, essa daqui é o iPhone 14 Pro em RAW de 48 megapixels. Aqui também é o iPhone 14 Pro, só que em 12 megapixels. Olha a diferença que dá aqui uma foto tirada em RAW a 48 megapixels. É uma outra coisa que a gente tem aqui de vantagem nos aparelhos mais recentes da Apple. Também tirei essa outra foto aqui para tentar ver como é que os aparelhos se comportam em HDR, né? Afinal, a gente tem uma área aqui de sombra e uma área clara. iPhone 14 Pro
e iPhone XR. Eu sinto que a gente pede um pouco de contraste aqui no iPhone XR, mas eu achei que a diferença seria maior nesse caso aqui. Não é um HDR extremamente aqui desafiador para eles, mesmo essa parte em sombra ainda está bem clara nas imagens, mas há uma pequena diferença aqui que eu gostaria de ter testado, então mais uma vez iPhone 14 Pro aqui está e iPhone XR. Uma coisa que evoluiu, mas que a gente já tem desde a época do iPhone XR é o suporte ao modo retrato. Mesmo com uma única câmera traseira, ele pode tirar fotos em modo retrato de pessoas. Então aqui temos uma foto em modo retrato da minha esposa tirada com o iPhone 14 Pro e aqui modo retrato tirado com o iPhone XR. O recorte está muito similar entre as duas, eu sinto um pouquinho mais de naturalidade no recorte aqui do iPhone 14 Pro, mas a tonalidade das fotos está muito diferente. A do iPhone 14 Pro ela está puxando um pouco mais para o verde e a do iPhone XR está puxando um pouco mais para o magenta. Eu acho que as duas não estão tão precisas em relação à realidade, aqui o balanço de branco não foi bem calculado em nenhuma das duas, mas eu acho que a do iPhone 14 Pro aqui está um pouco mais próxima do que era de fato, embora eu prefira um pouco a tonalidade do iPhone XR aqui. Então entre essas duas fotos eu acho que eu escolheria a do iPhone XR. Mas como eu citei, esse modo retrato evoluiu sim bastante de 2018 para cá e uma das coisas que ele faz já há algumas gerações é modo retrato também de objetos, de outras coisas. Então aqui a gente tem um exemplo de um modo retrato aqui de uma lixeira e de um poste tirado com o iPhone 14 Pro e quando eu tentei fazer a mesma coisa aqui com o iPhone XR, ele não identificou nada para colocar em modo retrato, então ele tirou uma foto convencional aqui sem esse desfoque de fundo. Então mais uma vez aqui iPhone 14 Pro, o fundo todo desfocado, bacaninha, e aqui iPhone XR. E ele é claro que avisa isso na própria interface. Então tá aí uma imagem que eu capturei na hora, vocês podem ver ali em cima que ele fala nenhuma pessoa detectada porque o modo retrato aqui do iPhone XR só funciona quando tem alguma pessoa na imagem. Além das câmeras traseiras, a gente tem, é claro, a câmera frontal desses dois iPhones que passou de 7 megapixels na época do iPhone XR para 12 megapixels atualmente no iPhone 14 Pro, com autofoco, com grandes aprimoramentos ali nos sensores, nos elementos e tudo mais. E tá aqui então uma imagem tirada com a câmera de selfie do iPhone 14 Pro e aqui a imagem tirada com a câmera de selfie do iPhone XR. E de novo, tal como o modo retrato da minha esposa, eu acho que eu prefiro aqui a imagem do iPhone XR. Vocês podem ver que a do 14 Pro ela tá nítida demais. Meu cabelo, meus pelos do rosto, eles estão extremamente nítidos, o que é uma característica da lente, mas eu acho que o softness, né, a suavidade da foto aqui do iPhone XR e a própria cor também dela me agradam um pouco mais nesse caso aqui. Não sei vocês. Fala pessoal, esse é o nosso teste de vídeo com as câmeras de selfie dos dois iPhones. Eu vou alternando entre um e outro para a gente testar também a questão do microfone. Mas o primeiro detalhe importante aqui, e eu estou justamente de propósito aqui num ambiente claro e escuro para a gente testar também o HDR desses dois iPhones, mas uma das coisas importantes é que a câmera frontal do iPhone 14 Pro, ela pode filmar já em 4K, e eu estou filmando nativamente em 24 quadros por segundo, enquanto a câmera frontal do iPhone XR só filma em 1080p. Aqui no preview, me desculpem o vento aí, isso também é um outro teste aqui pra gente ver quão bem os aparelhos ignoram o vento, mas tá ventando bastante aqui onde eu estou. Mas pelo preview aqui, do pouco que eu consigo enxergar a tela do XR, a diferença é, como dizem aqui em Portugal, brutal entre os dois aparelhos. Vamos também andar um pouquinho mais rápido aqui pra gente ver se faz alguma diferença na estabilização. Tô com os dois iPhones com o meu braço esticado aqui, nada de muito especial. Mas como eu falei, eu vou alternando entre o áudio de um e outro aí pra gente testar, além da qualidade de imagem, também a qualidade de captação de áudio desses dois aparelhos. Então é isso, mais um teste aqui para esse nosso vídeo comparativo. Voltando aqui, como vocês acompanharam nos últimos anos, uma outra coisa que os smartphones como um todo evoluíram muito nos últimos anos foi captura de fotos em baixa luz, em pouca luminosidade. E aqui a gente tem um primeiro exemplo, então. Eu tirei essa foto aqui dentro de casa com um pouco de luz ainda presente, não suficiente ainda para entrar no modo noite, que não existe, por sinal, no iPhone XR, já já a gente chega lá, mas essa é a foto capturada então com o iPhone 14 Pro, e essa daqui é a mesma foto capturada com o iPhone XR. Mais uma vez, iPhone 14 Pro aqui e iPhone XR aqui. Acho que ele não saiu tão mal assim não neste exemplo específico. Vamos deixar agora um pouco mais desafiador. Agora, exatamente na mesma posição, eu fechei praticamente todas as janelas de casa. A gente tem só uma luz aqui acesa atrás dessa porta, mas o modo noite aqui do iPhone 14 Pro já entrou em ação e ele capturou essa imagem aqui com uma exposição de 2 segundos. Agora vamos ver a do iPhone XR. É uma imagem praticamente inutilizável, justamente porque ele não tem essa mágica do modo noite. Mais uma vez, iPhone 14 Pro, inclusive, é uma imagem que está melhor, eu diria,
do que a anterior, com baixa luz. Aqui no modo noite ele pegou muito bem, as cores estão lindas e é uma imagem surreal, porque eu não estava vendo ela dessa forma, ele consegue capturar ela melhor do que os nossos olhos veem. E de novo, aqui o iPhone XR, diferença brutal nesse caso. O que quem tem um iPhone XR teria que fazer nesse caso, claro, é usar o flash dele. Então mais um comparativo aqui, essa é a foto tirada com o iPhone 14 Pro, modo noite desligado, mesma situação de iluminação, só que usando o flash dele, e aqui a foto do iPhone XR, de novo, mesma situação, usando o flash dele, também uma diferença significativa. Claro que a foto aqui já fica usável no caso do iPhone XR, mas comparem com a do iPhone 14 Pro, é uma diferença bem drástica. Então, mesmo usando o flash, a Apple evoluiu muito a performance das câmeras dos iPhones quando a gente tem pouca luz. Para comprovar isso mais uma vez, aqui a gente tem uma foto noturna, sem modo noite, tem uma certa luminosidade na rua aqui, mas pra vocês verem a performance do iPhone 14 Pro comparada aqui com a do iPhone XR, é uma foto bem ruinzinha aqui. Nesse caso, é incrível como a diferença é mais drástica realmente, como que esses sensores evoluíram iPhone 14 Pro e iPhone XR aqui à noite, porém sem o modo noite ligado. Voltando a falar de vídeos, outra coisa que a Apple aprimorou bastante, especialmente na grande angular principal, é a estabilização. Hoje em dia a gente tem estabilização Sensor Shift na grande angular do iPhone 14 Pro, que mexe o sensor lá dentro para tornar a estabilização ótica ainda melhor. E além disso, a gente tem o trabalho de software. E uma das novidades mais recentes é o chamado modo de ação. Então ativei ele aqui, ele não filma em 4K, filma em 2,8K, mas comparei eu correndo aqui um breve momento aqui para vocês verem a diferença drástica de estabilização entre o iPhone 14 Pro e o iPhone XR, segurando na mão, ao mesmo tempo tentando deixar os dois os mais estáveis possíveis enquanto eu corria. Uma outra coisa que o iPhone XR não tem é o que vocês estão vendo agora, que é o iPhone 14 Pro me capturando aqui em modo cinema com o fundo todo desfocado. Aqui no iPhone XR a gente também está filmando em 4K com 24 quadros por segundo, pelo menos isso ele tem, mas vocês veem que a imagem fica bem diferente, afinal ele não faz esse desfoque bacana aqui. Para quem não sabe, o modo cinema, temos um vídeo aqui no canal sobre ele, é um modo retrato para vídeos disponível nos iPhones mais recentes. Então tá aí a diferença para vocês conferirem mais um comparativo aqui entre o iPhone XR e o iPhone 14 Pro. E por fim, para a gente fechar esse comparativo de câmeras, eu não poderia deixar de citar também outra característica especial da ultra angular dos iPhones mais recentes, que é a possibilidade de ela tirar fotos em macro. Então essa imagem que vocês estão vendo aí, não importa, eu acho que ela foi tirada com o iPhone 14 Pro, mas é a grande angular convencional, só para vocês terem uma referência do objeto que eu estou fotografando. Uma pilha ali CR2450, só para vocês terem uma ideia do tamanho dela. E aqui é o mesmo objeto capturado com a ultra angular do iPhone 14 Pro em modo macro. Vocês veem que eu consigo me aproximar absurdamente desse objeto. Inclusive temos um vídeo aqui no canal todo com dicas de como tirar boas fotos macro. Recomendo que vocês assistam lá, mas voltando aqui, essa é a imagem então ultra angular tirada com o iPhone 14 Pro. E eu tentei fazer a mesma coisa aqui com o iPhone XR e esse foi o meu resultado. Enfim, obviamente aqui é um comparativo meio desleal, mas de novo é uma incapacidade que o iPhone XR tem por não dispor de uma câmera ultra angular e ainda mais uma ultra angular que faz fotos macro, né, que consegue fazer esse foco tão próximo entre o objeto e a lente. Mas enfim, esse foi o nosso comparativo aqui de fotos e vídeos entre esses dois iPhones. Claro que é uma diferença significativa em alguns aspectos, principalmente coisas que são impossíveis de a gente reproduzir tecnicamente aqui no iPhone XR, mas mostra, eu acho que um pouco melhor do que quando a gente faz reviews de novos iPhones, o quanto que as câmeras desses aparelhos vêm evoluindo ano a ano. Falando aqui nas baterias desses dois aparelhos, a gente tem aqui no iPhone XR uma célula de 2.942 mAh, enquanto a do iPhone 14 Pro tem 3.200 mAh. Então estamos falando aqui tecnicamente de hardware, de uma bateria 10% maior em capacidade, mas tem uma série de outras coisas aqui, de evolução de chips, de tipo de tela, de taxa de atualização, de capacidade de você rodar multitarefas aqui, que podem influenciar na bateria entre esses dois, mas na minha experiência prática aqui, a do iPhone 14 Pro dura muito mais do que a do iPhone XR. É uma outra coisa que, embora a Apple tenha crescido um pouco o tamanho das células em si, quando a gente mede em mAh, ela também evoluiu em outros aspectos, que é uma outra coisa também que deve fazer diferença. A do iPhone XR já era muito boa, mas nos últimos anos, especialmente nos últimos dois, a Apple deu um salto legal nas baterias dos iPhones mais recentes. O iPhone XR também suporta já a recarga sem fio, então ele tem a tecnologia Qi aqui, tal como no iPhone 14 Pro, mas aqui a gente também tem o MagSafe. Então o iPhone XR não é compatível, é claro,
com nenhum acessório MagSafe. Ele não vai grudar quando você tentar colocar em nenhum suporte ou algo do tipo. Aqui a gente tem a tecnologia MagSafe, que permite que ele recarregue até 15 watts de potência sem fio, enquanto esse daqui é limitado talvez nem a 7,5, acho que na época ele ficava em 5 watts, enfim. Mais ou menos metade da performance de recarga sem fio. E aí temos uma série de outras tecnologias aqui dentro que foram evoluindo com o tempo. Wi-Fi 5 versus Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 versus 5.3. Esse daqui tem um chip 1.1 de banda ultra larga para aquela busca precisa. Temos 5G aqui, só 4G aqui. Tem um scanner LiDAR aqui para escaneamento de ambientes também, coisa que não está disponível aqui. Acelerômetro e giroscópio também evoluíram bastante. A gente tem a famosa detecção de acidentes. Aquele novo recurso também de comunicação via satélite, que tem outro vídeo aqui no canal que a gente já fez também demonstrando como ele funciona. O iPhone XR até suporta Dual SIM, então você pode usar um chip na bandeja e ele tem suporte já a eSIM, mas o iPhone 14 Pro, se você quiser, você pode usar como Dual eSIM, então 2 chips eletrônicos, você não precisa mais usar a bandejinha física aqui, e ele também é um pouco mais resistente à água, IP68 contra IP67, mas nenhum dos dois pode ser classificado como uma prova d'água. Eles são resistentes à água e tem toda aquela polêmica também de a Apple não cobrir isso devidamente na garantia deles. Mas enfim, chegamos aqui ao fim desse comparativo, que não é um comparativo, na verdade eu queria mais entender na prática o que é. Qual que são essas diferenças mais significativas? A gente dedicou boa parte do vídeo à parte de câmeras, mas é sem dúvida nenhuma uma das principais utilidades de um smartphone para qualquer pessoa hoje em dia. E o que eu posso dizer para vocês aqui é que, embora as diferenças existam, e de novo, é uma comparação meio injusta, desleal aqui, que não cabe na realidade, porque, como eu citei lá no começo do vídeo, dificilmente uma pessoa que está considerando comprar um iPhone XR agora, seja novo ou de segunda mão, que é ainda mais provável, ela não está considerando gastar algumas vezes mais no iPhone 14 Pro, mas o conceito aqui foi para a gente ver de 2018 para cá o quanto que o aparelho evoluiu e para mostrar para vocês que esses saltos, quando você espera 3, 4 gerações, eles podem ficar realmente drásticos em alguns aspectos. Então, dificilmente a gente que troca de aparelho todos os anos aqui para trazer reviews para vocês, para fazer os nossos comentários sobre as últimas novidades, essa realidade não é a que se aplica à grande maioria das pessoas. O consumidor normal, aliás, eu seria assim se eu não tivesse o Mac Magazine, ele pode esperar 3, 4 anos, talvez até 5 ou 6 para trocar de smartphone, e aí sim ele vai ter uma percepção maior de evolução de um aparelho para outro e principalmente uma satisfação de que o investimento dele nesse novo aparelho está valendo muito a pena, ao passo que se você trocar cada 1 ou 2 anos, você acaba podendo ficar ali decepcionado. Poxa, mas cadê as mudanças? Você tem que ficar procurando ali, fazendo testes e comparativos mais minuciosos, que é o que a gente faz quando a gente analisa esses aparelhos anualmente. Enfim, como eu falei, era um vídeo diferente aqui que eu tinha que trazer para vocês, aproveitando que a gente está ainda com o iPhone XR aqui em mãos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam, se faltou algum teste que vocês queiram que eu faça e compartilhe com vocês nos comentários. Mas é isso. Valeu pela sua audiência, pelo seu joinha. A gente se vê em breve com muito mais. Tchau, tchau.